Você viu que um roteirista de Vingadores 5 tá entregando um monte de coisa do filme e ainda confirmou uma teoria boa, hein? Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e eu tô falando do roteirista Jeff Loveness. Pra quem não conhece esse nome ou esse cara, ele se tornou bastante conhecido roteirizando a série animada Rick and Morty, que é um baita sucesso e carimbo de qualidade, né? Fala de multiverso, fala de aventuras insanas, então, pô, é uma baita escolha boa pra roteirizar filmes da Marvel que vão lidar com loucura. Quando ele foi escolhido pra roteirizar o filme Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, eu comemorei. E antes até de Quantumania estrear, ele já foi logo colocado para também roteirizar Vingadores 5, Dinastia Kang. Uma coisa curiosa aqui que vale mencionar é que um colega dele, também roteirista de Rick and Morty, já tá por dentro da Marvel e roteirizou várias paradas aí, como a série Loki, como o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, e tá cotado para roteirizar Vingadores Guerras Secretas, o Michael Waldron. Pelo menos é isso que o Jeff Loveness insinuou em uma resposta de uma entrevista aqui. Acontece que o Jeff Loveness está passando por um momento turbulento, já que ele está escrevendo Vingadores 5 ao mesmo tempo que divulgou Quantumania. E nessa divulgação de Quantumania, ele saiu revelando várias coisas do filme dos Vingadores que ele está escrevendo, ao mesmo tempo que deu umas declarações muito intrigantes sobre Homem-Formiga 3. E ele é um cara de opiniões fortes, viu? É uma coisa que está incomodando muitas pessoas pela internet. Um dos exemplos disso é o MODOK, que deixou uma galera pistolaça. Eu mesmo fiquei bastante dividido, apesar de ter achado o personagem MODOK no filme engraçado. Eu fiquei muito frustrado pelo fato de ter acabado só naquilo. MODOK deveria, assim, crescer mais na Marvel, sabe? Um personagem que nos quadrinhos é muito mais ser reduzido a apenas uma piada, um alívio cômico. No filme do Homem-Formiga é sacanagem, eu acho. Mas o roteirista Jeff Loveness ouve esse tipo de feedback, de resposta dos fãs, e não tá nem aí. Ele fala, se o MODOK voltar, eu vou fazer ele um alívio cômico de novo, ainda mais engraçado, e dane-se, sabe? É esse tipo de cara. E sai dando spoilers. Vamos começar aqui de leve, tá? Com a confirmação de uma teoria muito intrigante. Numa matéria do site da própria Marvel, ele, junto com o produtor e o design de produção de Homem-Formiga 3 Quantumania, responderam várias coisas a respeito de desenvolver o reino quântico e aspectos visuais do filme. Acontece que na hora de explicar sobre o reino quântico, o Jeff Loveness diz o seguinte, abre aspas, o reino quântico, no caso, é o porão do multiverso. É esse limbo conectado fora do espaço-tempo, fecha aspas. Beleza, pode não parecer nada demais. Entretanto, ele confirma coisas aqui que antes eram apenas teorias e especulações de fãs. Coisas que nós já falamos aqui no canal. Antes, só era confirmado que no reino quântico o tempo passava diferente. Mas não que o reino quântico era fora do espaço-tempo, necessariamente. Agora, depois do que ele disse, é possível ter uma visão muito mais clara do que é o reino quântico. Vale dizer que os Vingadores usaram esse espaço para viajar no tempo lá em Vingadores Ultimato. Mas, depois do final da temporada 1 de Loki, o que aconteceu? A linha do tempo sagrada acabou e virou um multiverso. Então acabou esse negócio de simples viagem no tempo para o passado e tudo mais, porque não é apenas uma linha do tempo, mas sim o multiverso inteiro. Portanto, o reino quântico seria essa parte da existência separada do tempo, mas também de todo o multiverso. Um só reino quântico para todo o multiverso. Como ele próprio disse ali, é o porão do multiverso, não de um universo. Entendeu isso? E ele também disse que é um limbo conectado, ou seja, o reino quântico é precisamente o que conectaria um universo ao outro, conectaria todo o multiverso. Por isso que os Vingadores usaram o reino quântico para viajar no tempo e tudo mais, e isso basicamente confirma pra gente aquela clássica teoria de que a AVT é no reino quântico. Afinal de contas, no fim da temporada 1 de Loki, o que aconteceu? Os agentes da AVT passaram a viajar pelo multiverso. Que outro melhor lugar para fazer isso do que no próprio reino quântico, que é esse limbo conectado fora do espaço-tempo.
Se a Marvel manter essa definição, é certo. Só falta confirmar em alguma série ou até em algum filme, explorando o reino quântico, vão achar a AVT no meio lá. Agora as coisas esquentam quando ele começa a falar de Dinastia Kang. E tudo começa com você kangando o botão de se inscrever aqui do canal. Se inscreva, faça parte da família Loki. Eu adoraria ter a sua companhia aqui com a gente. Isso me ajuda pra caramba, não custa nada pra você. E pra você que já me acompanha, meu muito obrigado, meu grande abraço. E vamos continuar pra falar sobre isso. Olha, o Jeff Loveness participou de um podcast e ele falou, lógico, sobre Quantum Mania e respondeu várias perguntas lá. Aí ele se soltou, viu? Pra começo de conversa, ele respondeu a respeito sobre aquela teoria de que o Scott Lang estaria em um universo alternativo no final de Quantum Mania, que é uma teoria que se espalhou bastante aí pela internet. Afinal, o Scott voltou, mas talvez ele teria voltado para um outro lugar e não o seu universo de origem. Enfim, ele disse o seguinte, em tradução livre: eu acho que é muito interessante. Eu não posso dizer muito. Na verdade, não está muito longe de algumas possibilidades, mas não posso dizer nada. Ele não pode dizer nada, mas já disse, né? Não está muito longe de algumas possibilidades. Acho que ao dizer que não está muito longe, ele diz que a teoria não está certa. Não é exatamente isso, né? Mas não está muito longe. O que pode indicar que talvez essa ideia de sair do reino quântico para um outro universo possa ser exatamente o conceito que vão explorar. O reino quântico como um portal para outros universos, que se conecta com o que ele explicou lá sobre o que é o reino quântico, o que eu expliquei sobre a AVT também, enfim, tudo junto. Quando perguntado sobre a presença do Quarteto Fantástico e dos X-Men em Dinastia Kang, ele responde o seguinte também: eu sei que eles estão fazendo o Quarteto Fantástico, mas isso é algo próprio. Quero dizer, olha, eu sou o maior cara dos X-Men do mundo, mas acho que isso está sendo guardado um pouco. Esses Vingadores estão com problemas, eles têm muita coisa acontecendo com o Kang. Eles têm mais do que o suficiente para lidar. Em outras palavras, ele deixou claro aqui que Dinastia Kang possivelmente não vai ter a presença do Quarteto Fantástico e dos X-Men. Será um filme dos Vingadores e dos heróis que já foram estabelecidos antes, o que quebra um pouco algumas expectativas que nós tínhamos antes, de que talvez Dinastia Kang fosse apresentar, nossa, um monte de variantes do multiverso, os X-Men de outras realidades e tudo mais. É possível que isso esteja sendo guardado para Vingadores Guerras Secretas, que é o filme seguinte de Dinastia Kang. E Dinastia Kang, que é Vingadores 5, seja um filme focado nos Vingadores e nos heróis que foram apresentados ali na fase 4. Essa impressão fica ainda mais forte nas outras entrevistas que ele dá e que eu vou comentar aqui. Mas a gente chega lá. Porque por último, nesse podcast, uma coisa muito interessante que eu achei é que perguntaram a ele sobre o protagonista de Dinastia Kang. Rolaram uns rumores aí que eu reportei aqui no canal por achar bem intrigantes de que o Homem-Aranha talvez fosse o protagonista de Vingadores 5. Não um líder dos Vingadores, eu expliquei isso aqui no canal também, mas sim o protagonista do filme. E em um outro vídeo mais recente, eu também expliquei a dinâmica que poderia existir entre o Doutor Estranho e o Kang, de acordo com um site que já provou que tem umas fontes confiáveis. E o roteirista aqui poderia meio que desbancar esses rumores, mas essa entrevista dele foi meio contemporânea desses rumores. Talvez ele nem tivesse ciência de que esses supostos vazamentos estavam circulando na internet. Então ele deu uma sabonetada e falou que para ele o grande protagonista do filme seria o Kang, o próprio vilão, que ele estaria escrevendo para se considerar o grande herói da coisa toda, ou seja, estaria fazendo o que estava fazendo por um propósito, por um motivo. Bom, mas aí ele parte para as outras entrevistas, né? Em uma entrevista ao site Gizmodo, ele reforçou que ele não estava usando os personagens de Quarteto Fantástico e também não estava usando o Blade. Ele estava se focando em roteirizar só o seu filme e colaborando com Malcolm Aldrin, que está escrevendo o Vingadores 6. É claro, vale dizer aqui que até as gravações do filme acontecerem, isso aí pode mudar. De repente pode chegar o Kevin Feige, o diretor, e falar: olha, o Quarteto Fantástico tem que fazer uma participação aqui, e o roteirista vai ter que inserir uma cena do quarteto no filme. Mas é interessante saber que nesse momento inicial não existe nenhum plano para o quarteto, ou o Blade, ou os X-Men, como ele disse, entrarem em Vingadores 5. Então quem é que vai entrar? Naquele mesmo podcast ele disse com todas as letras que estava muito empolgado para trabalhar com os atores e citou alguns atores por nome, especificamente a Florence Pugh,
que interpreta a nova Viúva Negra, e a Letitia Wright, que interpreta a Pantera Negra. Ou seja, ele carimbou, as duas estão em Dinastia Kang. Em outra entrevista pro site Comic Book, quando o entrevistador simplesmente disse, pô, eu tô animado pra ver o que vocês vão fazer nesse filme, ele simplesmente jogou, tô animado pra escrever o Namor. Simplesmente jogou, Namor, é isso. Confirmando que o Namor vai estar no filme também. E em outra entrevista ao site Polygon, sobre Quantumania e no fim sobre como os Vingadores lidariam com a ameaça do Kang, o Jeff Loveness simplesmente disse, desejo muita sorte ao Gavião Arqueiro e tenho certeza que o Demolidor e Cavaleiro da Lua serão ótimos contra esses caras, se referindo ao Conselho dos Kangs, né, as várias variantes do Kang. O que pra mim pareceu meio que um deboche, sabe, dizendo assim, pô, Gavião Arqueiro, Demolidor, Cavaleiro da Lua são uns caras de porrada, né? Esses aí não teriam a menor chance contra o Kang, que é um vilão do espaço-tempo com poderes tecnológicos absurdos. Supostamente não teriam chance, né? Porque o Homem-Formiga venceu o Kang lá, enfim. Ou então, ele próprio já tem alguns planos de fazer esses três heróis sofrerem no roteiro que ele tá escrevendo. E passar por poucas e boas para enfrentar o Kang. Basicamente, insinuando que os três estão no radar dele e com quase toda certeza vão estar no filme Vingadores 5. É isso que quase que a internet inteira está interpretando também com base nessas falas dele. E isso também é curioso porque aparentemente o Gavião Arqueiro tinha aposentado, né? Passado o manto dele para Kate Bishop. Será que não é isso que vai rolar? Será que ele vai voltar para mais um último filme? Que bom, essas entrevistas onde ele entrega a informação de Dinastia Kang continuaram. Pro site Games Radar, tem uma compromisso agora, mas dá pra terminar. Pro site Games Radar, ele explicou como ele tá construindo Vingadores 5. Abre aspas. Enquanto estou construindo os Vingadores, quero que pareça uma luta geracional. A fase 4 foi como o nascimento de novos personagens. Você está dando a todos um pouco de fôlego, está ampliando fora do universo. Você se diverte com as séries do Disney Plus que estão levando os personagens. E agora eu acho que é hora de pisar no acelerador novamente e realmente pegar todos esses novos personagens de que gostamos e jogá-los no fogo. Dois trechos aqui me pegaram. Lógico, a parte que ele vai pegar os personagens apresentados no Disney Plus, os novos personagens, e botar eles na ação, e outra que ele tá construindo os Vingadores para ser meio que uma luta geracional. Então, Dinastia Kang, aparentemente, tá sendo construído para ser o filme da passagem de manto. Os heróis antigos dos Vingadores voltando, sim, e se reunindo aos novos heróis apresentados na fase 4 aí, nas séries do Disney Plus e tudo mais, enfrentando o Kang, para no fim só sobrar a nova equipe. E eu digo só sobrar porque muita gente deve morrer, viu? Pelo menos é isso que ele ensinou em uma outra entrevista. Dessa vez é o site Comic Book. Você tá vendo como esse roteirista tá falando pra caramba? Esse papo no site Comic Book foi a respeito de Quantumania, e perguntaram a ele sobre o fim daquele filme, né, que decepcionou muitos fãs. Algumas pessoas esperaram que o Scott Lang morresse, outros esperaram que o Scott ficasse preso no Reino Quântico. E o Jeff Loveness respondeu o seguinte: acho que para esses fãs sedentos de sangue, há um filminho chamado Vingadores de Dinastia Kang. Acho que ele vai esquentar. Em outras palavras, sabe esse final amargo que a gente estava esperando em Quantumania? Pelo jeito é o final que teremos em Dinastia Kang. Se não foi isso que ele insinuou aqui, eu não sei o que eu tô entendendo. Mas pô, comenta aqui o que você achou disso tudo. Quer que esse roteirista continue falando? Vamos trocar uma ideia a respeito. Lembrando que até a gravação do filme e tudo mais, muita coisa deve mudar e a gente vai acompanhando tudo isso aqui. É muito legal essa jornada toda. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.